Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 14 de 22. Quinta parte. Das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber. Capítulo 1. Das virtudes principais. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Parágrafo 1º. Das virtudes teologais. 857. Que é a virtude? A virtude é uma qualidade da alma pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem. – 858. Quantas são as principais virtudes sobrenaturais? As principais virtudes sobrenaturais são 7, a saber, 3 teologais e 4 cardeais. 859. Quais são as virtudes teologais? As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. 860. Porque a fé, a esperança e a caridade são chamadas virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade são chamadas virtudes teologais porque têm a Deus por objeto imediato e principal e nos são infundidas por Ele. 861. De que maneira as virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato? As virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato porque pela fé nós cremos em Deus e cremos em tudo o que Ele revelou. Pela esperança esperamos possuir a Deus. E pela caridade amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. – 862. Quando é que Deus nos infunde as virtudes teologais na alma? Deus, por sua bondade, infunde-nos as virtudes teologais na alma quando nos adorna com a graça santificante. E por isso, quando recebemos o batismo, fomos enriquecidos com estas virtudes e com elas os dons do Espírito Santo. 863. É suficiente para o cristão se salvar as virtudes teologais recebidas no batismo? Para quem tem uso da razão, não é suficiente ter recebido no batismo as virtudes teologais, mas é necessário fazer frequentemente atos destas virtudes. 864. Quando somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade? Somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade, primeiro, quando atingimos o uso da razão. Segundo, frequentes vezes no decurso da vida. Terceiro, em perigo de morte. Parágrafo 2º. Da fé. 865. Que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossas almas, pela qual nós, apoiados na autoridade do próprio Deus, acreditamos ser verdade tudo o que Ele revelou
e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. 866. De que maneira podemos conhecer as verdades reveladas por Deus? Conhecemos as verdades reveladas por Deus através da Santa Igreja, que é infalível, isto é, pelo Papa, sucessor de São Pedro, e por meio dos bispos que, em união com o Papa, são sucessores dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. 867. Temos nós a certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina? Temos a certeza absoluta de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou sua palavra de que a Igreja nunca se enganaria. 868. Com que pecado se perde a fé? Perde-se a fé negando ou duvidando voluntariamente, até mesmo que seja de um único artigo que nos é proposto para crer. 869. Como recuperamos a fé? Recuperamos a fé perdida arrependendo-nos do pecado cometido e crendo de novo em tudo que crê a Santa Igreja. Parágrafo 3º. Dos Mistérios. 870. Podemos compreender todas as verdades da fé? Não podemos compreender todas as verdades da fé, porque algumas dessas verdades são mistérios. 871. Que são os mistérios? Os mistérios são verdades superiores à razão, as quais devemos crer, ainda que não as possamos compreender. 872. Por que devemos crer os mistérios? Devemos crer os mistérios porque os revelou Deus, que, sendo verdade e bondade infinitas, não pode enganar-se nem enganar-nos. 873. Os mistérios são contrários à razão? Os mistérios são superiores, mas não contrários à razão, e de fato, até a própria razão nos persuade a admiti-los. 874. Por que os mistérios não podem ser contrários à razão? Os mistérios não podem ser contrários à razão, porque é o mesmo Deus quem nos deu a luz da razão e quem revelou os mistérios, e ele não pode contradizer-se a si mesmo. Parágrafo 4º. Da Sagrada Escritura. 875. Onde estão contidas as verdades que Deus revelou? As verdades que Deus revelou estão contidas na Sagrada Escritura e na tradição. 876. Que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a coleção dos livros escritos pelos profetas e pelos hagiógrafos, pelos apóstolos e pelos evangelistas, por inspiração do Espírito Santo e recebidas pela Igreja como inspirados. 877. Em quantas partes se divide a Sagrada Escritura?
A Sagrada Escritura se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento. 878. Que contém o Antigo Testamento? O Antigo Testamento contém os livros inspirados, escritos antes da vinda de Jesus Cristo. 879. Que contém o Novo Testamento? O Novo Testamento contém os livros inspirados, escritos depois da vinda de Jesus Cristo. 880. Comumente, por qual nome é chamada a Sagrada Escritura? Comumente, a Sagrada Escritura é chamada pelo nome de Bíblia Sagrada. 881. Que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia significa coleção dos livros santos, o livro por excelência, o livro dos livros, o livro inspirado por Deus. 882. Por que a Sagrada Escritura é chamada o livro por excelência? A Sagrada Escritura é chamada o livro por excelência em razão da excelência da matéria de que trata e do autor que a inspirou. 883. Não pode haver erro na Sagrada Escritura? Na Sagrada Escritura não pode haver erro algum, porque, sendo toda inspirada, o autor de todas as suas partes é o próprio Deus. Isto não significa que em cópias e traduções da mesma possa ter ocorrido algum engano ou dos copistas ou dos tradutores. Porém, nas edições revistas e aprovadas pela Igreja Católica, não pode haver erro no que diz respeito à fé ou à moral. 884. A leitura da Bíblia é necessária para todos os cristãos? A leitura da Bíblia não é necessária a todos os cristãos, sendo, como são, ensinados pela Igreja. No entanto, é muito útil e recomendada a todos. 885. Pode-se ler qualquer tradução em língua vulgar da Bíblia? Podem ler-se as traduções em língua vulgar da Bíblia, desde que sejam reconhecidas como fiéis pela Igreja Católica e venham acompanhadas de explicações ou notas aprovadas pela mesma Igreja. 886. Por que só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja? Só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja porque só ela é legítima depositária e guardiã da Bíblia. 887. Por meio de quem podemos conhecer o verdadeiro sentido da Sagrada Escritura? O verdadeiro sentido da Sagrada Escritura podemos conhecer somente através da Igreja, porque só a Igreja não pode errar ao interpretá-lo. 888. O que um cristão deve fazer se lhe fosse oferecida a Bíblia de um protestante ou por algum emissário dos protestantes? Um cristão a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes deveria rejeitá-la com horror, por ser proibida pela Igreja. E, se tivesse aceitado sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo ou entregá-la ao seu pároco. 889. Por que proíbe a Igreja as Bíblias protestantes?
A Igreja proíbe as Bíblias protestantes porque ou estão alteradas e contêm erros, ou então, faltando-lhes a sua aprovação e as notas explicativas das passagens obscuras, podem ser prejudiciais à fé. Por esta razão, a Igreja proíbe também as traduções da Sagrada Escritura já aprovadas por ela, mas reimpressas sem as explicações que a mesma Igreja aprovou. Parágrafo 5º. Da tradição. 890. Dizei-me, o que é a tradição? A tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou inalterada de século em século por meio da Igreja até nós. 891. Onde estão contidos os ensinamentos da tradição? Os ensinamentos da tradição estão contidos principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. 892. Em que consideração se deve ter a tradição? A tradição deve ser tida na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Parágrafo 6º. Da esperança. 893. Que é a esperança? A esperança é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-la. º 894. Por que motivo devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo? Devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo, porque Deus misericordiosíssimo, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o prometeu a quem o serve de todo o coração, e sendo fidelíssimo e onipotente, cumpre sempre a sua promessa. 895. Quais são as condições necessárias para alcançar o paraíso? As condições necessárias para alcançar o paraíso são a graça de Deus, a prática das boas obras e a perseverança no seu santo amor até a morte. 896. Como se perde a esperança? Perde-se a esperança todas as vezes que se perde a fé. Perde-se também pelo pecado de desprezo ou de presunção. 897. Como recuperamos a esperança? A esperança perdida é recuperada arrependendo-nos do pecado cometido e excitando-nos de novo a confiança na bondade divina. Parágrafo 7º. Da caridade. 898. Que é a caridade? A caridade é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas, e amamos o próximo como a nós mesmos, por amor de Deus.
899. Por que devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito, e também porque Ele o ordena, e pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos. Novecentos. Como se deve amar a Deus? Deus deve ser amado sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. 901. Que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer preferi-lo a todas as criaturas mais caras e mais perfeitas, estar disposto a perder tudo antes que ofendê-lo ou deixar de amá-lo. 902. Que quer dizer amar a Deus com todo o nosso coração? Amar a Deus com todo o nosso coração quer dizer consagrar-lhe todos os nossos afetos. 903. Que quer dizer amar a Deus com toda a nossa mente? Amar a Deus com toda a nossa mente quer dizer dirigir para Ele todos os nossos pensamentos. 904. Que quer dizer amar a Deus com toda a nossa alma? Amar a Deus com toda a nossa alma quer dizer consagrar-lhe o uso de todas as potências da nossa alma. 905. Que quer dizer amar a Deus com todas as nossas forças? Amar a Deus com todas as nossas forças quer dizer esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele e proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim o seu amor e o desejo de agradá-lo. 906. Por que devemos amar o próximo? Devemos amar o próximo por amor de Deus, porque Ele o ordena, e porque todo homem é imagem de Deus. 907. Somos obrigados a amar também os inimigos? Sim, somos obrigados a amar também os inimigos, porque também eles são nossos próximos, e porque Jesus Cristo expressamente o ordenou. 908. Que quer dizer amar o próximo como a nós mesmos? Amar o próximo como a nós mesmos quer dizer desejar-lhe e fazer-lhe, tanto quanto pudermos, todo o bem que desejamos para nós mesmos, e não lhe desejar nem fazer mal algum. 909. Quando amamos a nós mesmos como se deve? Amamos retamente a nós mesmos quando procuramos servir a Deus e nele por toda a nossa felicidade. 910. Como se perde a caridade? A caridade se perde com qualquer pecado mortal. 911. Como recuperamos a caridade? A caridade é recuperada por atos de amor de Deus, arrependendo-nos e confessando-nos bem. Parágrafo 8º.
Das virtudes cardeais. 912. Quais são as virtudes cardeais? As virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. 913. Por que são chamadas virtudes cardeais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança? São chamadas virtudes cardeais a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança porque são a base e o fundamento das virtudes morais. Nota do tradutor. A palavra cardeais deriva da palavra latina cardo, que quer dizer dobradiça ou gonzos da porta, significando como todas as virtudes giram em torno destas. 914. Que é a prudência? A prudência é a virtude que dirige toda ação ao devido fim, e por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita, e portanto aceitável ao Senhor. – 915. Que é a justiça? A justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que lhe pertence. 916. Que é a fortaleza? A fortaleza é a virtude que nos dá coragem para não temer perigo algum, nem a própria morte, no serviço de Deus. 917. Que é a temperança? A temperança é a virtude pela qual refreamos os desejos desordenados de prazeres dos sentidos e usamos com moderação dos bens temporais. Capítulo 2. Dos dons do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Porque, como o corpo é um todo tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 12. 918. Quantos e quais são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são 7. Primeiro, sabedoria. Segundo, entendimento. Terceiro, conselho. Quarto, fortaleza. Quinto, ciência. Sexto, piedade. Sétimo, temor de Deus. 919. Para que servem os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo servem para nos confirmar na fé, na esperança e na caridade,
para nos tornar solícitos para os atos das virtudes necessárias para conseguir a perfeição da vida cristã. (920) Que é a sabedoria? A sabedoria é um dom pelo qual nós, elevando o espírito acima das coisas terrenas e frágeis, contemplamos as eternas, isto é, a verdade eterna, que é Deus, no qual pomos nossa complacência, amando-o como nosso sumo bem. (921) Que é o entendimento? O entendimento é um dom pelo qual nos é facilitada, tanto quanto possível ao homem mortal, a inteligência das verdades da fé e dos divinos mistérios, os quais não podemos conhecer com as luzes naturais da nossa razão. (922) Que é o conselho? O conselho é um dom pelo qual, nas dúvidas e incertezas da vida humana, conhecemos o que mais convém à glória de Deus, à nossa salvação e à do próximo. (923) Que é a fortaleza? A fortaleza é um dom que nos inspira determinação e coragem para observar fielmente a santa lei de Deus e da Igreja, vencendo todos os obstáculos e os ataques de nossos inimigos. (924) Que é a ciência? A ciência é um dom pelo qual julgamos retamente das coisas criadas e conhecemos o modo de bem usar delas e de as encaminhar para o fim último, que é Deus. (925) Que é a piedade? A piedade é um dom pelo qual veneramos e amamos a Deus e aos santos, e conservamos ânimo bondoso e benévolo para com o próximo, por amor de Deus. (926) Que é o temor de Deus? O temor de Deus é um dom que nos faz reverenciar a Deus e ter receio de ofender a sua divina majestade, e que nos afasta do mal, incitando-nos ao bem. Capítulo 3 Das Bem-aventuranças Evangélicas. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. 927. Quantas e quais são as bem-aventuranças evangélicas? As bem-aventuranças evangélicas são 8. Primeira, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino do céu. Segunda, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Terceira, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quarta, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quinta, bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sétima, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Oitava, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino do céu.
928. Por que Jesus Cristo nos propôs as bem-aventuranças? Jesus Cristo propôs-nos as bem-aventuranças para nos fazer detestar as máximas do mundo e para nos convidar a amar e praticar as máximas do seu Evangelho. 929. Quem são aqueles a quem o mundo chama de bem-aventurados? O mundo chama bem-aventurados aqueles que desfrutam abundância em riquezas e honras, que vivem regozijadamente e que não têm ocasião alguma de sofrer. 930. Quem são os pobres em espírito, a quem Jesus Cristo chama bem-aventurados? Os pobres em espírito, segundo o Evangelho, são aqueles cujos corações são desapegados de riquezas. Fazem bom uso delas se as possuem. Não as procuram com ânsia, se não as têm. E sofrem com resignação a perda delas se lhes são tiradas. 931. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que tratam o próximo com bondade e lhes sofrem com paciência os defeitos e as ofensas que deles recebem, sem queixas, ressentimentos ou vinganças. 932. Quem são os que choram e ainda assim são chamados bem-aventurados? Os que choram e ainda assim são chamados bem-aventurados são aqueles que sofrem com resignação as tribulações e que se afligem pelos pecados cometidos, pelos males e pelos escândalos que se veem no mundo, por se verem distantes do céu e pelo perigo de o perder. 933. Quem são os que têm fome e sede de justiça? Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que anseiam ardentemente crescer cada vez mais na graça de Deus e na prática de boas obras e virtude. 934. Quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são aqueles que amam a Deus e, por amor de Deus, amam ao seu próximo, se compadecem das suas misérias, quer corporais como espirituais, e procuram socorrê-lo, conforme as suas forças e o seu estado. 935. Quem são os puros de coração? Os puros de coração são aqueles que não têm nenhum afeto ao pecado, sempre deles se afastam e evitam, sobretudo, todo tipo de impureza. 936. Quem são os pacíficos? Os pacíficos são aqueles que conservam a paz com o próximo e consigo mesmo, e se esforçam por estabelecer a paz entre aqueles que estão em discórdia. 937. Quem são os que sofrem perseguição por amor da justiça? Os que sofrem perseguição por amor da justiça são aqueles que suportam com paciência os escárnios, as censuras, as perseguições por causa da fé e da lei de Jesus Cristo. 938. Que significam as diversas recompensas prometidas por Jesus Cristo nas bem-aventuranças? As diversas recompensas prometidas por Jesus Cristo nas bem-aventuranças significam todas, sob diversos nomes, a glória eterna do céu. – 939. As bem-aventuranças nos alcançam somente a glória eterna do paraíso? As bem-aventuranças não nos alcançam somente a glória eterna do paraíso, mas são também meios de tornar a nossa vida feliz, tanto quanto possível, neste mundo.
940. Aqueles que seguem as bem-aventuranças já recebem alguma recompensa nesta vida? Sim, certamente, os que seguem as bem-aventuranças recebem já alguma recompensa nesta vida, porque já gozam de uma paz e de um contentamento íntimos, que são princípio, embora imperfeito, da felicidade eterna. (941) Os que seguem as máximas do mundo poderão dizer-se felizes? Não, os que seguem as máximas do mundo não são felizes, porque eles não têm a verdadeira paz da alma e estão em risco de se perder. Capítulo 4 Das obras de misericórdia. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. 942. Quais são as obras de que se nos pedirá conta particular no dia do juízo? As obras de que se nos pedirá conta particular no dia do juízo são as obras de misericórdia. (943) O que se entende por obra de misericórdia? Obra de misericórdia é aquela com que se socorre o nosso próximo nas suas necessidades corporais ou espirituais. (944) Quais são as obras de misericórdia corporais? As obras de misericórdia corporais são: primeira, dar de comer a quem tem fome. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Terceira, vestir os nus. Quarta, dar abrigo aos peregrinos. Quinta, visitar os enfermos. Sexta, visitar os presos. Sétima, enterrar os mortos. (945) Quais são as obras de misericórdia espirituais? As obras de misericórdia espirituais são: primeira, dar bom conselho a quem tem dúvida. Segunda, instruir os ignorantes. Terceira, admoestar os pecadores. Quarta, consolar os aflitos. Quinta, perdoar as ofensas. Sexta, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sétima, rogar a Deus por vivos e defuntos.